Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Não sei se vocês viram, mas o ex-mendigo Givaldo, que se envolveu numa polêmica recentemente por ter sido flagrado praticando sexo em via pública com uma personal trainer, foi a princípio instaurado um procedimento investigatório para verificar se ele tinha praticado o crime de estupro de vulnerável. Isso porque um laudo médico posterior constatou que a mulher com quem ele tinha relações sexuais, que era uma mulher casada, e o marido surpreendeu os dois praticando o ato dentro do veículo e espancou o mendigo, e isso deu repercussão ao caso. Mas o que eu quero chamar a atenção para você aqui é o seguinte: por que o mendigo não foi indiciado por estupro de vulnerável? O artigo 217-A trata do estupro de vulnerável. O caput fala que pratica o crime de estupro de vulnerável aquele que praticar conjunção carnal, ou seja, o ato sexual propriamente dito, a cópula vagínica, ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 anos. Nós já falamos isso em outro vídeo, mas vale repetir. Não importa se a vítima pediu, consentiu, se ela já tinha tido outros relacionamentos anteriores, se ela não era mais virgem, nada disso importa. A lei optou por manter o critério cronológico, etário. 14 anos, menor de 14 anos, mesmo que ela tenha consentido, é crime de estupro de vulnerável. Muito bem. Mas o parágrafo 1º ele vem e fala que incorre nas mesmas penas aquele que pratica esses atos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, com pessoas que não podem oferecer resistência ou que não tem, que tenha deficiência mental, ou enfim, seria o caso da personal trainer, da mulher, se fosse constatado que ela não tinha o necessário discernimento, Oscar, então por que, se ela foi constatada como alguém que teve um surto psicótico, por que ele não foi indiciado por estupro de vulnerável? Porque os crimes sexuais são punidos a título de dolo, não culposamente. O que significa isso? É necessário que o agente criminoso tenha plena consciência de que a vítima está em situação na qual ela não pode oferecer resistência, embriagada, drogada ou com algum problema mental. Nesse caso, a circunstância, a própria vítima depois afirmou, a vítima, digamos assim, a mulher, não quero entrar aqui no mérito de juízo de valores com nenhuma das partes, mas o fato é, a mulher posteriormente disse que ela teve uma inversão de imagem e aquilo tudo foi criado pelo problema mental que ela desenvolveu e foi comprovado pelos médicos, pelo laudo médico. Ou seja, apesar de ter sido constatado por médico depois, o fato é que quando foi feita a proposta da conjunção carnal por ela ao mendigo, o mendigo não tinha como saber, porque aparentemente ela estava bem arrumada, falando muito bem, com o veículo dela. Ou seja, apesar de ter sido constatado por médico depois, o fato é que quando foi feita a proposta da conjunção carnal por ela ao mendigo, o mendigo não tinha como saber, porque aparentemente ela estava bem arrumada, falando muito bem, com o veículo dela, ou seja, ele não tinha como discernir se ela queria ou não, pelo contrário, aparentemente ela estava muito consciente e fazendo aquilo por livre e espontânea vontade. Então, por esse motivo, não tem como imputar ao mendigo Givaldo, ou agora ex-mendigo, né, e novo popstar. Infelizmente, a sociedade elege novos ídolos de maneira estranha. Mas o fato é que esse senhor não pode ser indiciado por estupro de vulnerável. Por quê? Porque ele não tinha como discernir, não tinha como ele agir dolosamente, uma vez que não havia ali elementos que fizesse que ele realmente tivesse certeza da falta de condição de discernir o ato que ela estava praticando. Ele tinha que sacar que aquilo estava acontecendo. Fora isso, pareceu uma sorte grande para ele, ele aproveitou e foi só isso. Pode ter um caráter imoral, olhando de um outro viés, mas juridicamente ele não poderá ser responsabilizado, beleza? Valeu, até mais!